Olá, pessoal, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto, uma longa batalha judicial que teve um desfecho, digamos, surpreendente. E isso nos leva a investigar o que pode ter dado errado em uma decisão final da justiça. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Uma questão que nos faz pensar sobre aquela linha, às vezes bem fininha, que separa a precisão dos fatos da aplicação da justiça. E tudo começa com este carro, um Volkswagen Up, que pertence ao Marcos. Ele comprou o carro novinho, 0 km, mas o que era para ser um sonho acabou se tornando o centro de uma verdadeira saga, que envolve um problema mecânico que não parava de acontecer e uma busca incansável por uma solução. Bom, para a gente entender esse caso direito, a gente precisa voltar para o começo, sabe? Ir lá na raiz do problema, a falha técnica que deu início a essa jornada toda. Então a base de toda essa briga está num conceito chamado vício oculto. O que é isso, afinal? Pelo Código de Defesa do Consumidor, é basicamente aquele defeito que a pessoa não tinha como perceber na hora da compra e que depois faz com que o produto não sirva para o que deveria ou que perca muito do seu valor. E que defeito era esse? Era a queima precoce das velas de ignição. Pensa só, o manual do carro dizia para trocar as velas a cada 40 mil quilômetros ou 4 anos. Mas, como a gente pode ver aí, as falhas aconteceram muito antes. E não foi uma vez só não, foi um problema recorrente. E o pior é que isso não era um caso isolado, de jeito nenhum. Uma pesquisa rápida em sites de reclamações, em fóruns de donos desse modelo, mostra que a queima de velas no Volkswagen Up era uma queixa super comum. Tudo indica que era um problema crônico do carro. E olha, a coisa era séria. Não era só um incômodo. Dá uma olhada nesse depoimento de outro proprietário. O carro simplesmente perdia força do nada. Imagina o perigo. Isso mostra que era um risco real para a segurança de todo mundo. Bom, com um problema que ia e voltava, sem uma solução definitiva da montadora, o único caminho que restou foi o da justiça. E essa jornada, minha gente, foi longa. A briga do Marcos na justiça foi nossa, uma maratona de verdade. Não foi um, nem dois, mas 3 processos diferentes ao longo de 6 anos. Isso mostra uma persistência incrível, né? Mas, no fim das contas, o resultado não foi o esperado. E é aqui que a história tem uma virada daquelas. Na decisão final, acreditem, o tribunal até reconheceu que o carro tinha sim um vício oculto, só que mesmo assim o pedido foi negado. O motivo? Decadência. Ou seja, a justiça entendeu que a reclamação foi feita fora do prazo legal de 90 dias. E é exatamente aí que as coisas começam a ficar bem estranhas. Agora a gente chega no clímax da nossa análise. A tese principal do Marcos é que essa decisão do tribunal se baseou em erros de fato. E o mais impressionante é que as provas para isso estariam ali, o tempo todo, dentro do próprio processo. Vamos para o primeiro suposto erro. O acórdão, que é a decisão final, considerou que a reclamação começou no dia 2 de novembro de 2020. Essa foi a data em que uma das ações foi protocolada. E, fazendo as contas a partir daí, o prazo de 90 dias já tinha estourado. Só que olha, só essa prova. Este e-mail, que está lá nos autos do processo, mostra que a reclamação formal à concessionária foi feita em 11 de agosto de 2020, ou seja, bem dentro do prazo de 90 dias. Isso sugere que a data que o tribunal usou para basear a decisão estava aparentemente errada. Agora vamos para o segundo suposto erro. O tribunal também afirmou que o pedido de abatimento do preço, que é uma das opções que o consumidor tem por lei, só foi feito em uma ação posterior, lá em 2021, o que reforçaria a tese de que o prazo já tinha sido perdido. Mas, de novo, os documentos do próprio processo parecem contar outra história. A petição inicial da ação de novembro de 2020 já pedia com todas as letras abatimento proporcional do preço pago pelo carro. O pedido, portanto, já estava lá desde o início daquela ação. Então, o que fazer? A decisão afinal já transitou em julgado e se baseia no que parecem ser erros claros. Será que tem alguma saída? Pois é, existe uma última e bem extraordinária cartada na manga. Essa cartada se chama ação rescisória. É um nome complicado, né? Mas basicamente é um tipo de processo super especial, um último recurso mesmo, para anular uma decisão definitiva, e ele serve exatamente para casos como esse, quando se alega que a decisão foi baseada num erro de fato que pode ser comprovado como uma data errada. O problema é que entrar com uma ação dessas custa caro, muito caro. Envolve honorários de advogados que precisam ser especialistas no assunto, tem as custas do processo e, ainda por cima, um depósito obrigatório de 5% do valor da causa.
É uma barreira financeira bem grande. E para piorar, o tempo está correndo. Existe um prazo final que não dá para prorrogar de 2 anos depois da decisão final para entrar com essa ação. E, para este caso, a data limite é junho de 2026. Então, para conseguir superar essa barreira do dinheiro e não perder o prazo, a solução encontrada foi criar uma campanha de financiamento coletivo, uma vaquinha online. É uma tentativa de buscar apoio para custear essa que pode ser a última chance de ter o caso reavaliado com base nas provas que foram apresentadas. E a gente termina essa análise com uma reflexão, né? A história do Marcos e do seu Volkswagen Up levanta uma questão muito importante sobre o nosso sistema de justiça. Quando o sistema, que deveria ser a última palavra, se baseia em fatos que as próprias provas parecem contradizer, quais são os mecanismos para correção? É uma pergunta que fica no ar.